Fala pessoal, mais uma vez aí pelo Rafcast e hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Jorge Spalaor. O Jorge, ele é CEO da empresa Fórmula TI, um TI para chamar de seu. E o Jorge hoje, ele vem para compartilhar com a gente o que há hoje de melhor, que nada mais é do que a questão da nuvem. E o Jorge, ele vai explicar para a gente qual que é realmente a importância dessa nuvem. Dessa tal nuvem que as pessoas acham que é aquela que você olha para o céu, fala, é aquela nuvem? Não, é uma nuvem que vai fazer toda a diferença, inclusive no dia a dia da sua empresa. Jorge, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço demais aí se disponibilizar do teu tempo, da tua agenda, para a gente, de uma maneira ou de outra, compartilhar com o pessoal exatamente essa questão de nuvem. Jorge, fala pra gente, ninguém melhor do que você para me falar hoje, e também para o pessoal que está acompanhando de casa, qual que é a importância da nuvem e o que é essa tal de nuvem, Jorge? Bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer inenarrável poder estar aqui contigo, fazendo esse bate-papo e poder trazer um pouco mais de conhecimento pro pessoal. Falando primeiramente sobre a nuvem, o que é essa nuvem que todo mundo pergunta, né? A gente ouve constantemente, você tem que levar os dados para a nuvem, você tem que colocar informações na nuvem. O que é essa nuvem? Primeiramente, a gente tem que entender que tudo existe em um local físico, tá? E nesse caso, mesmo falando em nuvem, não é diferente. Existe sim um local físico, um prédio, onde dentro desse prédio tem vários computadores, todos eles trabalhando de forma conjunta, né? Bom, é chamado de cluster, né? Que seria uma palavra para todos os equipamentos trabalharem simultaneamente. Legal. E em cima desse hardware, desses servidores, tem um software que faz com que tudo trabalhe de uma forma única. E aí sim, esse sistema está conectado com a internet, e ele te permite você criar vários servidores, vários armazenamentos virtuais. É como se você estivesse se conectando ao outro computador que estivesse na outra sala, praticamente, ou em outro país. Caramba. Então, esses, como são chamados, data centers, eles estão espalhados pelo mundo. E quanto maior o nível, né, obviamente, mais seguro a gente tem esses data centers. Trazendo um exemplo claro aqui, acho que todo mundo conhece a história de 11 de setembro, quando a gente teve as duas torres gêmeas. Sim, não é verdade? Com certeza. Por sistema de segurança, a gente costuma colocar as informações em um prédio, em um escritório, para que algo aconteça com aquele escritório, exemplo, pegar fogo, você precisa ter um backup daquelas informações, um local de segurança. Então, nesse exemplo específico, o que acontecia? Muitas empresas, eles alugavam uma sala também no outro prédio para poder replicar essas informações. E o que aconteceu após o ataque de 11 de setembro? Simplesmente muitas empresas desapareceram. Porque você, além de ter o primeiro escritório atacado, perdeu as informações, aonde estava esse backup também foi danificado. Coisa louca. Exatamente. Então, assim, foi-se criado um nível crítico, um nível de segurança, para poder evitar esse tipo de situação, que isso não ocorra novamente. Então, foi criados data centers em pontos estratégicos. Ou seja, vamos trazer aqui, por exemplo, a Microsoft. Okay. A Microsoft, ela hoje não tem somente escritório dentro de alguns estados dos Estados Unidos. Ela tem 2 aqui no Brasil, ela tem 1 no Reino Unido, tem 2 lá na França, tem 1 na China também, tem outro na Espanha. Então, assim, é criado esses pontos, esses data centers, que são pontos de dados replicados para evitar que esse serviço fique offline. Ou seja, as informações eles vão estar na nuvem, na internet, o tempo todo, independente do que aconteça naquele país. Caramba, ô Jorge, não sei se o que eu vou falar aqui, eu vou me equivocar, enfim, mas então, na verdade, por exemplo, que nem a Microsoft hoje, eles trabalham, na verdade, vamos dizer assim, independente aí dos países que eles estão localizados, trabalham com redundância, né? Exatamente. Porque a redundância te permite exatamente trabalhar com esse grau de segurança, né? Pelo fato de que se algo acontecer no ponto A, você tem um ponto B, o ponto C e outros mais
que te permitem aí continuar fazendo o que há de melhor, que é a comunicação. Né? Exatamente. Então eles trabalham com essa particularidade da redundância. Exatamente. Então, no estado lá, você tem o data center. Ok. No Brasil, aqui, por exemplo, você tem um segundo data center, inclusive ele fica aqui em Campinas, na região do interior de São Paulo. Legal. E as informações que tem tanto nessas duas unidades, seja Brasil ou Estados Unidos, elas são replicadas em tempo reais. Então, quando você precisa acessar um site, por exemplo, www.gruporafmotors.com.br, na verdade você não sabe exatamente qual ponto que você está acessando. Existe sim o ponto físico, mas você está na nuvem, ou seja, você está acessando uma informação que ela está sendo replicada entre vários servidores simultaneamente. Nossa, maravilha, é o que eu falo hoje, né? Se você quer uma informação precisa, você tem que procurar quem? Um especialista, né? Por que especialista? Porque é uma pessoa que ela fala exatamente com propriedade, né? É diferente de um profissional. O profissional, ele pode ter um entendimento, mas o especialista não, ele já se coloca como sendo o quê? Especialista no assunto, que é o que o Jorge hoje, né, ele está gentilmente aí compartilhando toda essa expertise dele com o quê? Com a gente. Então hoje, Jorge, só para eu entender, hoje existe alguma particularidade, porque o pessoal às vezes em casa pode imaginar dizendo o seguinte, não, mas é muito caro para eu colocar hoje a minha empresa em nuvem, ou eu tenho que ter uma empresa hoje com um porte grande para que eu coloque aí a minha empresa na nuvem. Como é que é isso hoje? Só para tirar essa coisa aí da cabeça aí das pessoas, que eu tenho que dar o passo, eu preciso estar num certo patamar. Não, às vezes você pode dar um passo, tem o seu simples escritório, ou você que trabalha também home office, às vezes tudo isso, porque você presta um serviço independente do teu espaço físico, mas você presta um serviço hoje para empresas ou até mesmo para pessoas nas quais confiam aquelas informações a você. Então, de uma maneira ou de outra, você precisa também dar um grau de segurança para os seus clientes, né? Então, existe alguma particularidade para que eu possa colocar, por exemplo, os dados dos meus clientes, da minha empresa, na nuvem ou não? Ô Jorge, fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. É legal você perguntar isso, porque a primeira coisa que todo mundo pensa é, colocar os dados na nuvem é caro. Muito pelo contrário. Principalmente para quem está começando agora, é mais barato ainda. Vamos deixar bem claro aqui que as principais empresas de serviço em nuvem, a gente tem Microsoft, a gente tem Amazon, a gente tem Google, tá? Mas eu gosto de focar mais na Microsoft, porque a minha jornada ela tem sido muito acompanhada pela Microsoft. Desde a parte de suporte a empresas, né, onde a gente tinha o servidor dentro da empresa, então você precisava ter as informações, você precisava ter os e-mails, que também ficava dentro desse servidor, dentro da empresa, e você precisava criar toda aquela permissão de acesso, todo aquele nível de segurança dentro dos servidores. Okay. E o bacana é que eu consegui acompanhar essa migração. Ou seja, hoje em dia não é mais comum você ter o servidor dentro da empresa. Hoje em dia é mais normal você montar essa plataforma toda na nuvem. Então, meu caminho ele foi diretamente para a Microsoft por conta disso. Como a Microsoft foi ela quem desenvolveu o serviço de Exchange, né, que é a principal plataforma de e-mail que a gente utiliza hoje, que é o Outlook, então vamos mais para esse lado, para a nossa comunicação ficar mais clara. Ok. Hoje a gente tem praticamente todo o computador que tem um Office. Sim. Correto? Já vem instalado, já é padrão, é default, ou Jorge, ou não? Então, antigamente a gente comprava o Office, a gente chamava de uma caixinha, né? Sim. A gente comprava, instalava e tinha ele vitalício. Tá. Só que com o passar do tempo, a Microsoft mudou esse sistema e ela trouxe para o Office 365. Okay. Onde em vez de você pagar para o Office e ter ele vitalício, você, na verdade, paga uma mensalidade por você ter esse serviço. Okay. Que é o melhor dos mundos, porque você paga um preço bacana, um preço justo, e utiliza pelo período que você achar interessante. Não quero mais pagar a partir de agora, você vai lá e cancela o seu serviço. Perfeito. Ok? Só que uma coisa que a gente precisa atentar tem muita gente que está utilizando a versão Family, que é a versão pessoal, para o escritório. Tá. E a gente existe duas versões para o escritório e outra para uso em residência, né? Para a residência é a versão Family ou a Personal. Agora, quando é para o ambiente corporativo, você tem lá a versão Standard e a versão Basic, né, do pacote Office, que é o mais adequado para você utilizar dentro do seu serviço.
E o que ele traz nessa principal característica? Primeiro, você precisa ter o Office no computador, isso é fato. Ok. E uma coisa que as empresas, não somente as pessoas, mas as empresas não têm conhecimento é que, ao fato de você simplesmente contratar um Office apenas, 365, ela já te dá todo esse serviço de nuvem. Olha Qual isso. que é esse serviço? Primeiro, o próprio pacote Office em nuvem. Ok. Então você consegue utilizar o Word, o Excel, o PowerPoint. Outlook, PowerPoint, todo ele diretamente no navegador. Caramba, então quer dizer, em vez de você ir lá comprar como era feito, né, antigamente, você com uma, vamos dizer assim, com uma única contratação da nuvem, você acaba tendo aí diversos serviços também disponibilizados a você. Como, por exemplo, você poderia comprar hoje um pacote do Office, você teria que comprar, mas não, ele já vem para você. E outra, você está utilizando ele, seria mais ou menos isso, você utiliza ele em nuvem. Então você nem carrega hoje, por exemplo, o espaço do seu espaço físico no computador da sua máquina. Exato. Consequentemente, até o processamento dela se torna mais rápido também, ou isso indifere, ô Jorge? Um pouco, porque você não precisa ter o aplicativo instalado se você não quiser. Ok. Claro, tem muita gente que prefere ter o computador porque ele te permite você trabalhar offline, ou seja, fora da internet, fora da nuvem. Ok. Trabalha localmente e depois essas informações elas são sincronizadas para manter esses dados dentro da nuvem. Olha isso. Tá? Então você tem as duas versões, Certo. a versão instalada e a versão onde você utiliza apenas o web. Ao você utilizar apenas uma licença da Microsoft, ele já te permite você ter não somente o pacote Office, mas ele já te dá praticamente 1 tera de armazenamento de dados em nuvem, Olha isso. com apenas uma licença. Olha isso, 1 tera. 1 tera de armazenamento em dados de forma profissional, uma vez que ela é contratada pela sua empresa. Então, assim, é só benefício, né? Por que Com só certeza. benefício? Porque, assim, primeiro, você mantém as informações em altíssima segurança, sem ocupar espaço na sua máquina, Exatamente. causando lentidão, uma série de coisas. E até mesmo, se você tiver um problema hoje no seu equipamento, vamos dizer que você foi lá, acabou tendo um problema no HD, você perdeu o HD. Se você estivesse armazenando ali, você simplesmente perdeu tudo, tanto o seu quanto dos seus clientes. Se aconteceu qualquer problema com o seu equipamento, você consegue também, Jorge, acessar de outro equipamento a sua conta, no caso da Microsoft, Isso. que é na nuvem, e automaticamente continuar o seu trabalho, independente de você ter ou não aquele equipamento que você vem usando, porque você acessa hoje a sua conta de qualquer equipamento, não é? Exatamente. Então, Olha é assim, isso. antigamente a gente precisava se preocupar muito com backup, né? Sim. E o backup também não era atualizado diariamente. Sim. Quiçá, né, semanalmente ou uma vez por mês, olhe lá quando a pessoa lembrava. É. Então, assim, realmente, se o equipamento parou de funcionar, a primeira coisa que você precisava se preocupar é, será que foi o disco será que foi o HD onde fica armazenadas as informações que parou de funcionar? Sim. Essa era a maior preocupação de todo mundo. Ok. Hoje não, o computador parou, ok, você coloca ele para o lado Sim. e automaticamente pega outro equipamento, se conecta diretamente no sistema da Microsoft Online, né? E você já tem acesso a todas essas informações diretamente. E Jorge, me corrija se eu estiver também errado. Caso a pessoa também teve um problema lá no equipamento dela, não conseguiu ou não tem de bate-pronto um outro equipamento que ela possa utilizar, um outro notebook ou outro PC, enfim, ela também consegue acessar através do smartphone dela, do celular, não é? Consegue. E de uma forma ou de outra, ela não vai ficar, por exemplo, refém, eu tenho que pegar um outro computador ou um outro notebook. Não, ela pode acessar, inclusive, a conta dela pelo smartphone, Isso. dar continuidade, seja no trabalho dela, e, consequentemente, até mesmo que ela estivesse realizando uma reunião, o que for, porque ela continua com as informações. Sim. Né? Isso é interessante também. E vou além agora, né? Vamos dizer que você esteja trabalhando e você tem um local que não tem gerador, caiu energia. O Certo. seu computador, se você estava num notebook, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas o notebook tem a bateria. Sim, mas ela tem um tempo, né, de carga. Exato. Encerrou a bateria do notebook, porque você não tem no break, não tem gerador, não tem absolutamente nada.
você ainda se faz, caso você tenha, claro, carga no seu smartphone, você ainda se faz a utilização do quê? Do trabalho que você até então vinha realizando no smartphone. Então você começa a prolongar, até mesmo se você tiver um problema com falta de energia, se você tem, por exemplo, um problema com a parte do hardware, enfim, você não tem limitação de acesso, uma vez que você tem hoje o quê? A contratação desse serviço de nuvem. Exato, e eu vou mais além. Tá. Porque não somente a questão de energia, porque você não fica preso a um equipamento específico, como você me colocou. A gente pode utilizar de um smartphone, ou a gente pode pegar um computador emprestado, que a segurança ela se mantém, porque é tudo por autenticação. Olha isso. Então, enquanto você não vai lá, confirma, né, de forma humana, que você realmente é você que está acessando aquele dispositivo, a segurança ela é total. Então, isso é legal. Jorge, olha só, e é verdade, você me falando agora, por exemplo, tive um problema, eu preciso acessar minha máquina, a minha conta. Só que hoje eu tenho um acesso que você, por exemplo, gentilmente me permitiu, me cedeu o seu notebook para que eu acessasse as informações pela sua máquina. Então, quer dizer, eu entro, utilizo da tua máquina um navegador, Pode. faço a navegação, só que para eu, de uma maneira ou de outra, ter o acesso utilizando o seu navegador, eu tenho também um autenticador. Exatamente. Esse autenticador ele fica inclusive no meu celular. Isso. Né? E que eu só vou, por exemplo, conseguir acessar mediante eu ir lá no meu celular. Uma confirmação humana de que realmente é você que está acessando esse dispositivo. Então olha o grau de segurança, você que hoje está acompanhando, imagine o seguinte, se alguém tenta acessar sua conta, né, de uma maneira assim, sem a sua permissão, você automaticamente vai receber em seu celular um pedido de confirmação. É você que realmente está tentando acessar? Se sim, claro que você vai seguir todo o passo a passo, que é muito simples, que é uma simples confirmação, e consequentemente você já vai ter o acesso imediato à rede. Isso Exato. Se for você. Se não for você, claro que você vai cancelar dizendo que não é você e já providenciar principalmente substituição de senha, troca da senha, né, coisa, porque às vezes você acabou sendo de uma maneira ou de outra surpreendido que alguém descobriu a tua senha. Uma falta de atenção, na hora que você estava digitando, alguém olhou a tua senha, só que não se atentou que existia um autenticador que chancela o teu acesso remoto. Então isso também fica, de uma maneira ou de outra, mais um ponto de segurança, né, Jorge? Exatamente. E outra coisa que também é bacana falar é que boa parte dos meus clientes, eles não ficam também com seu serviço focalizado dentro da empresa. Okay. É muito normal você ter, por exemplo, agentes que trabalham em campo, você ter vendedores, você ter o pessoal que trabalha em home office. E assim, por o sistema você poder acessar de qualquer lugar, a pessoa pode estar em casa, a pessoa pode estar num café, ela pode inclusive viajar com a família, tá? Como é comum você ver as pessoas, né, fazendo dessa forma. A criançada fica lá brincando na piscina, enquanto que você fica no seu escritório ali trabalhando normalmente, entendeu? Então você não precisa se fixar a um local físico também para trabalhar. De onde você estiver, você consegue acessar as informações e dar continuidade no seu trabalho. Olha isso. E aí, pegando até um gancho agora, Jorge, por exemplo, você que hoje tem uma empresa, que você tem os representantes comerciais, né? Você às vezes fala, poxa, mas para ter um representante comercial, às vezes o representante comercial ele faz o trabalho externo, só que ele tem que voltar depois ao escritório para, de uma maneira ou de outra, relatar algo via sistema ou algo de uma maneira que você tenha esse deslocamento. Então veja que se você hoje tem, né, um time comercial que você inclusive tem que ficar pagando para ele a questão do deslocamento, olha o deslocamento desnecessário que ele tem de rua para o escritório para, de uma maneira ou de outra, imputar informações em um sistema, porque ele não tem, você hoje não tem um sistema que você desenvolveu ou pagou algo que não é o momento agora, mas você tem um relato de um feedback aí ao final do dia. Então, quer dizer, hoje um representante comercial meu, por exemplo, ele pode acessar a rede, no caso, a nuvem. Exato. Que eu disponibilizo, por exemplo, a gente pode fazer um controle até mesmo de uso interno, que você compartilhe, que ele alimente ou
outros também, simultaneamente, faça a alimentação dessas informações. E o legal, isso daí pode ser considerado até mesmo em tempo real. Por quê? Imagina que o teu representante comercial acabou de sair de uma reunião essa que ele teve um pedido, ok, ele pode fazer muito rápido através de um aplicativo, mandar uma informação para agilizar todo o processo, porém, para que a gente tenha até um histórico, criar uma estatística e tudo mais, mês a mês, ele já imputa aquela informação de um café, parei para almoçar, vou tomar um café, estou aqui tomando café, estou imputando as informações, e você automaticamente está tendo meio que um relatório de uma forma resumida, praticamente em tempo real, sem ter gasto R$1 em desenvolvimento, aplicativo ou qualquer outro sistema, porque hoje não é o momento. Hoje você está investindo na segurança da tua empresa, colocando tudo aonde? Em nuvem. Então você consegue sim também, de uma maneira ou de outra, ter só ganho. É só ganho com isso, certeza, né, Jorge? Com certeza. E você, inclusive, consegue também criar o que a gente chama de sites, né? Que seriam pastas com nível de permissões diferenciada. Por exemplo, o pessoal da área de comercial, eles só vão acessar uma pasta comercial. Que é o que você permite. Ou a pasta de clientes, exato. O pessoal do financeiro, ele terá acesso somente à pasta financeiro. O pessoal de administração, aí sim a gente consegue criar um nível de permissionamento um pouco maior e fazer com que ele tenha acesso a mais de uma pasta. Perfeito. Então, tudo que a gente tinha isso dentro de servidores, né, nessa questão de segurança dentro do escritório, hoje você também tem exatamente igual dentro da plataforma. De uma forma que você mostra também para as pessoas, né, principalmente para os seus clientes, o Jorge, um grau de profissionalismo surreal, né? Surreal, porque, poxa, eu tô aqui falando com você, peraí, Jorge, vou acessar aqui, ó, os seus dados, né, porque eu tô prestando um serviço a você, peraí que você precisa de uma informação, peraí que eu tenho aqui. Você não tem a informação que você precisa, que é sua, mas eu tenho ela, por quê? Porque ela está comigo aqui, ó, na palma da minha mão. Pego meu smartphone, acesso através da nuvem as informações, passo não só as informações que você hoje pretende, que você precisa, mas também qualquer outra informação que você bem entender. E o principal, né? Isso sempre disponível em tempo real. Exato. A qualquer momento. Então não importa onde você está, se você está no carro, você está no trânsito, você está no seu escritório, você está em casa, enfim, você está na fila para ser atendido, enfim. O cliente te pediu alguma informação, você só pede para ele um momento, que é o tempo de você acessar a rede. E é muito rápido, né, Jorge? Exatamente. De onde estiver, basta você acessar o sistema, tanto no modo de administração quanto no modo de uso, você consegue acessar e fazer toda essa parte de serviço. E Jorge, hoje a sua empresa, que é a Fórmula TI, hoje ela presta então um serviço, até mesmo um serviço diferenciado, que é um serviço hoje de consultoria. Exato. Você pega hoje, você e seu time, acaba de uma maneira ou de outra entendendo qual que é a particularidade da empresa e de uma maneira muito simples já direciona o melhor caminho para ela, para que ela tenha baixo investimento e consequentemente tenha a sua necessidade atendida, né? Porque às vezes tem pessoas aí, e até fica a dica aí, pessoal, que as pessoas elas querem te vender coisas a qualquer custo. Hoje não. O Jorge, pela Fórmula TI, o que ele faz? Ele hoje faz um atendimento personalizado para a sua empresa. Então ele vai até a sua empresa junto com o time dele, avalia todo o processo que você tem internamente, para ele sim direcionar qual que é o melhor caminho até aquele ponto, que fique claro, até aquele ponto, porque a partir do momento que a tua empresa começa a crescer, se faz toda uma estrutura também para que de uma maneira você tenha sempre a sua necessidade atendida. Então é isso daí mesmo, né, Jorge? Exato, porque assim, a gente entende que cada empresa tem sua própria cultura, sua própria forma de trabalho, e as empresas não são iguais. Legal. Cada uma tem um jeito, cada empresa tem a sua própria característica, tem sua própria identidade. Sim. Então a gente precisa entender como realmente funciona aquela empresa, quais são as reais dores, tá? E devido a toda essa trajetória de experiência, esse know-how,
né? Desde a época dos servidores internos até essa migração para as nuvens, a gente consegue ter essa sensibilidade de entender qual que é o melhor cenário para aquela empresa. Então, sim, apesar da gente ter toda a parte de inteligência artificial fazendo maravilhas, a gente ainda sente a necessidade do humano estar ali junto, entender o que a gente realmente precisa no dia a dia. Olha isso. E aí, essa sensibilidade faz com que, olha, a melhor plataforma para você é essa, o melhor serviço para você é esse, e esse aqui serão os custos que você vai ter de acordo com o seu investimento. Caramba. É onde a Fórmula TI ela atua. Olha isso. Pessoal, então assim, ó, hoje, se você tá esperando, não tem mais o porquê ficar esperando, eu vou dar o passo. Não. Pessoal, no descritivo do canal, teremos os contatos da Fórmula TI, as redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o time da Fórmula TI. Eles terão o maior prazer em direcionar o que há de melhor para a empresa de vocês e cada uma com a sua particularidade. Portanto, Jorge, eu queria agradecer demais, mais uma vez, a sua disponibilidade e também falar para o pessoal aí de casa, se vocês quiserem algo que seja também do interesse, olha, eu queria saber um pouquinho mais sobre um determinado assunto, para que eu compartilhe também com o Jorge, para que o Jorge venha, claro, retorne, para que a gente fale sobre, porque hoje a parte de tecnologia, se o Jorge for falar aqui, a gente vai levar o dia inteiro. Por isso, Jorge, que eu agradeço demais a sua vinda. Também fica aberta aqui as portas para que a gente volte e fale sobre outros exemplos que você tem aí para compartilhar, não só comigo, mas com o pessoal de casa. Mas é uma satisfação tremenda em ter você aqui e mais uma vez te agradeço pela sua presença, viu, Jorge? Mais uma vez também gostaria de agradecer pela oportunidade. É um momento muito bacana para a gente poder falar um pouquinho, né? Levar um pouco de conhecimento para as pessoas. E esse bate-papo aqui é maravilhoso, como sempre. Maravilha. Jorge, obrigado mais uma vez. Eu aqui agradeço. E pessoal, agradecendo a audiência de vocês aí, não esqueçam, sempre dando aquele joinha, o like e principalmente se inscrevendo no canal para que a gente continue gerando esses conteúdos bacana para vocês. Até! Obrigado, pessoal. Até!